Olá, olá para você que está assistindo agora a parte da tarde do quarto e último dia, infelizmente, de Semana Aurora. A gente vai ter um painel super importante também agora sobre negócios e investimento de negócios de impacto, com a querida Vanessa Pires, que eu tenho um prazer enorme de convidar aqui para a nossa sala virtual para a gente conversar sobre esse tema. Vanessa tem uma experiência inenarrável nesse sentido, e eu vou passar o microfone aqui para ela poder se apresentar para a gente, se apresentar para vocês que estão assistindo aqui agora, e a gente vai ter mais uma rodada de dinâmica de perguntas e respostas. Eu sei que vocês talvez esperavam um debate, mas aqui a gente fez uns arranjos e trouxe essa novidade também de perguntas e respostas. Então, Vanessa, fica à vontade para se apresentar aqui para o público e aí a gente parte para a nossa primeira rodada de perguntas. Ah, você está no mudo. Boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Vanessa Pires, né? Eu estou atuante nessa área há mais de 20 anos, sou mestre em gestão e estratégia, sou uma amante, antes de mais nada, né, de falar das minhas habilitações, eu sou uma amante dessa área. Eu acho que é um setor que tem crescido muito, tem ganhado bastante destaque, e poder ter um espaço para falar sobre isso, cada vez mais compartilhar informações, né, e trocar informações sobre isso é o que vai fazer a diferença para a gente amadurecer melhor ainda nesse assunto. Então, é um prazer enorme estar aqui. Ótimo, Vanessa, muito bom te receber aqui. Sim, quem quiser, a gente já publicou também no Instagram, no LinkedIn, se você já quiser aproveitar esse meio tempinho, seguir a Vanessa, seguir a fundação, ela vai falar um pouquinho mais. E a gente vai partir agora para a nossa primeira rodada de perguntas no assunto de negócios e investimento de impacto. Vanessa, na sua experiência nas áreas de impacto social, por exemplo, em educação, que eu sei que é uma área que você tem uma proximidade muito grande, é uma área que está no seu coração. Como você vê que os negócios de impacto social desempenham o seu papel no fortalecimento de geração de soluções para a sociedade? A área de educação, ela além de eu ter uma crença realmente que é o fator prioritário assim, para a gente mudar a humanidade como um todo, né, que eu falo, ela é uma área bastante potencial na questão de criação de negócios e investimento de impacto positivo. Porque quando a gente fala de educação, a gente não pode só delegar as políticas públicas somente para a gente poder resolver um problema que é tão sério no Brasil e, inclusive, no mundo. Assim, em diversos lugares ainda tem um problema voltado para a educação. A educação ela não é mais um fator, como era antigamente, de estar sempre reproduzindo os mesmos conceitos. A gente está numa mudança enorme, enorme, o tempo inteiro de formas de aprendizado, de forma de conhecimento, novas habilidades, um mundo tão diverso assim que não discutir, não trazer propostas e projetos ligados a essa área é um desperdício, né? Que eu falo, é um desperdício de potencial de crescimento de um país, né? E que sai, inclusive, de oportunidade de negócios, né? É o que eu acho assim, além de eu cada vez mais falo que os investimentos nessas áreas são enormes, né? A área de impacto positivo, ela realmente virou um olhar para o mundo quando ela viu que é o que pode investir para ter uma mudança. E aí eu falo no conceito de negócio, né, que as pessoas às vezes confundem um pouco. O que é um negócio de impacto positivo e o que é um negócio tradicional, né? Até hoje, as pessoas às vezes que têm um próprio negócio de impacto positivo, às vezes ela nem sabe, tô dentro dessa categoria, nem imaginava. Ou então quer muito construir um negócio desse e acha que tem que ser uma organização sem fins lucrativos. E a gente fala assim, não, gente, existe hoje, exatamente, né, hoje, né? Esse conceito vem cada vez mais sendo amadurecido, que você pode sim
ter um negócio, ter uma organização que seja autossustentável e que não seja necessariamente sem fins lucrativos. Ela pode aferir lucro, ela pode, na verdade, deve ter uma sustentabilidade. O que vai mudar o conceito, né, de um negócio tradicional versus negócio de impacto positivo é o que é que está sendo ofertado, qual é a missão daquela organização, né? E como ela se estrutura. Então, alguns teóricos vão para a área de estrutura, acho que ela pode ser autossustentável, ferir receita e tudo mais, mas que o negócio tem que estar estruturado para gerar novos impactos positivos, e outros categorizam que para estar dentro do segmento de negócio de impacto positivo, por exemplo, ela tem que estar resolvendo alguma problemática social ou ambiental dentro do contexto que já é previsto, né? A gente fala assim, existe uma previsão global de que são as áreas prioritárias, e principalmente que atenda a classe D, a C e D, né? São as classes prioritárias para poder fazer um atendimento assim, a real pessoas e público necessitado para construir um negócio de impacto positivo. E aí a gente fala um pouco do que você está chamando a atenção, que é, dentro do universo enorme de impacto positivo, um deles, um pilar, por exemplo, é da educação, né? Existem vários, mas um dos pilares, por exemplo, é a educação. E a educação é um tema que, como eu acabei de abordar, as pessoas acham que o público prioritário ele vai ser atendido necessariamente pelo poder público, e não, isso a gente já testou. Olha quantos anos a gente está aí, a gente está vendo que a gente ainda está muito atrás. Educação é um papel de todos nós tenhamos que estar envolvidos se a gente quer mudar alguma coisa. E é um segmento que chama tanta atenção dos investimentos, né, das organizações que querem apoiar, de um complexo e um coletivo que fala sobre esse assunto, que isso gera oportunidade, muitas oportunidades. Você sabe, eu sou investidora de uma startup que se chama Plug and Plus, que ela é uma startup ligada à área de ofertar, né, o curso de programação para o público prioritário, né, da classe, como eu falei, C e D, que é um público que cada vez mais tem oferta no mercado, querendo pessoas para programar, e muitas vezes não tem o quê? Conhecimento do lado para poder fazer esse match, né, entre o que é necessário e o que essas crianças precisam de capacitar. E quando você mostra que é possível ter uma formação para botar esse jovem, que muitas vezes tem que deixar largo estudo, a evasão escolar no ensino médio ela é gritante. Os nossos jovens estão saindo das escolas, não querem mais ficar. E aí existem vários problemas ligados a isso. Eles não querem ficar porque tem que trabalhar e precisa sustentar a família, mas muitas vezes também não tem vontade, eles não veem perspectiva no ensino. E aí, quando você traz uma proposta que mostra para ele que ele pode resolver um problema que é latente, que é um problema de ajudar na família, né, a compor um básico dentro de casa, e você ainda mostra para ele que é possível fazer uma formação para que ele possa sair dali e conseguir um emprego, conseguir um trabalho, ou até mesmo desenvolver seus próprios projetos, porque o que é legal, o que é bom, que a inovação trouxe, né, o conceito de inovação trouxe para o mercado, é a fuga das habilitações. Antigamente, para você trabalhar, você precisava de muitas habilitações, né? Hoje, não. Na área de programação, na área de inovação, ele veio exatamente falando assim: não, eu quero que o menino entenda isso, que ele conheça. Menina é menina, cada vez mais trazendo menina, né? Que eu falo que as meninas ainda estão um pouco longe na parte de programação, e a gente mostrando as oportunidades que estão ligadas a esse segmento. Então, ela acaba rompendo. Então, é um negócio que, se muitas vezes a gente só depender do poder público para atuar, não tem braço, às vezes, suficiente para a gente poder alcançar isso. Então, você vê, aí veio uma instituição, se configurou como um negócio de impacto positivo e já está atendendo aí diversos estados pelo Brasil. Então, só falando isso, que realmente eu sou uma apaixonada pela educação, eu vi o quanto eu cada vez mais percebo que é isso que torna diferencial, e se cada vez eu puder falar mais sobre isso, fomentar essa área através do conhecimento, eu sou a pessoa que vou estar sempre falando sobre esse assunto. Sim, dá para ver, né, e sentir o quanto você é apaixonada pelo assunto, pela empolgação. De fato, a gente tem várias vertentes, né, educação, cultura, esporte, a gente vê, enfim,
como cada vertente ela tem uma contribuição muito grande, impacto positivo para a sociedade, então foi muito bom ouvir as suas considerações nesse sentido. A partir de agora, a gente vai passar para a segunda rodada de perguntas, e conectando muito com o que você trouxe agora para a gente entre essa oportunidade de negócio, que o negócio de impacto social não precisa ser um negócio sem fins lucrativos, que é o que, né, tem se tentado educar cada vez mais. Claro, as organizações sem fins lucrativos têm o seu papel, organizações não governamentais têm o seu papel, mas você também consegue, você que está assistindo e quer empreender, por exemplo, em negócio de impacto social, existe a vertente do negócio de impacto social, que é de fato um negócio que tem também como um dos seus objetivos trazer um impacto de social positivo. E considerando isso, como você vê que as organizações privadas podem colaborar ou ao apoiar ou investir em projetos de impacto social, né? Projetos desses negócios? Quais os instrumentos que as organizações têm para isso, ou que você, na sua experiência, recomendaria para isso, para fortificar essa ponte entre projetos de impacto social e organizações que querem contribuir ou extrapolar as paredes da sua própria organização? Então, as organizações que já são estruturadas, que almejam, né, investir nessas áreas e colaborar com essas áreas, hoje existem diversos instrumentos para que ela possa contribuir, né, com esse coletivo, com esse desenvolvimento de negócio de impacto positivo. Um deles, por exemplo, é através das leis de incentivo fiscais, né? As leis de incentivo fiscais, elas exatamente foram criadas para que a iniciativa privada pudesse se aproximar das ações de políticas públicas e, com isso, ela conseguisse fazer uma dedução fiscal, porque quando ela contribui, ela consegue fazer uma dedução fiscal, mas, mais do que isso, o instrumento foi criado para exatamente trazê-la para perto, para ela entender e colaborar com um processo que não adianta, é de todos, né? Precisa desse movimento de todos. A lei de incentivo ela foi um instrumento só legítimo para aproximar. Então, assim, hoje, as empresas privadas que pagam imposto, por exemplo, elas têm o benefício de usar parte desses valores, por exemplo, para investir numa iniciativa, né, social, que diversas áreas que a gente está falando, vai cultura, esporte, inovação e tecnologia, como apoio à startup, por exemplo, saúde, educação e social, são diversas ações hoje que ela pode estar apoiando, utilizando que elas pagam de impostos para isso. Mas eu acho também que é super importante mostrar que, num orçamento global das empresas, essas ações têm que estar previstas, né? Elas deveriam estar previstas, né? Não só por meio de lei de incentivo fiscal, mas também de uma participação dela em fomentar e trazer também mais investimento para que esse segmento possa atuar. E isso não é porque ela é boazinha, né? Eu falo assim, vamos fazer isso porque antigamente era muito isso, vou estar fazendo para como se fosse um negócio externo, distante, né? Vou fazer para ajudar a pessoa que mora lá. Não, não, acabou, acabou. Você está fazendo para, inclusive, se ajudar. Porque os problemas agora estão dentro de casa. É o funcionário que não chega para trabalhar, o colaborador que não entra para trabalhar porque não consegue chegar devido à violência. É o contorno social e ambiental que vai impactar a empresa. Né? Vai impactar a gente na hora que a gente sai para respirar, vai impactar todas as áreas. Então, assim, não adianta achar que você está fazendo isso para ajudar o próximo, na verdade, você está fazendo para se ajudar também. É um olhar que deveria ter como um processo de não estou fazendo porque eu sou boazinha, não estou fazendo para ajudar o próximo, não, estou fazendo para. Você faz parte. Eu falo assim, a organização. Ou acorda, você faz parte de um todo, né? E você precisa ter esse olhar não como um processo distante de ajuda, mas como um processo de participação mesmo. Então, hoje eu acho que realmente o melhor instrumento que eu sou especializada nessa área, sou uma estudante dessa área, sou pesquisadora na área de direitos científicos, porque
A área de lei de incentivo, eu acho que ela oportuniza, pelo menos, o diálogo entre a iniciativa privada, poder público e sociedade civil, que é o que falta. Então, ela tem esse instrumento que favorece esse diálogo, e onde todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Algumas pessoas falam assim: mas o governo está gastando dinheiro com isso. Poxa, o que ele está fazendo? Por que ele está fazendo, gastando dinheiro com isso? Ele não poderia estar gastando dinheiro com outra coisa, né? Por exemplo. Olha, gente, assim, são dados, é pesquisa, assim. Existe hoje um indicador que a cada R$ 1 que se investe nessa área, voltam 5 para o desenvolvimento econômico do nosso país, porque movimenta a economia, gera emprego, gera oportunidade. O dinheiro, então, não está no caixa, ele está sendo movimentado para fomentar a nossa economia. Então, não, é o que eu falo, não é o papel de todo mundo ser o bonzinho, não, é o papel do ganha-ganha. A gente tem que começar a falar isso com seriedade. É mostrar que não é um projetinho de responsabilidade social, não. É um negócio que envolve todo mundo, inclusive onde todo mundo pode ganhar. Porque onde tem desenvolvimento econômico, tem oportunidade para todo mundo. Então, assim, quando a gente fala de um instrumento que são as leis de incentivo fiscal, que eu trabalho com isso há muito tempo e vejo o impacto disso, às vezes é o início de um diálogo com a empresa, que ela começa a ver que o benefício disso e começa a querer cada vez mais fomentar, quando ela vê que tem resultado. Gera, inclusive, a empolgação de querer fazer mais iniciativa, querer fazer mais ação, né? Tudo bem que eu falo assim, que eu que trabalho há muito tempo nessas áreas, quando a gente falava, às vezes, desse instrumento de fomento, de iniciativa, era muito uma questão midiática, né? As pessoas queriam muito questão midiática, queria aparecer. Hoje isso já mudou bastante. E mudou, no meu ponto de vista, por dois processos. Um por conscientização mesmo, sabe? Por conscientização em ver que ela é parte do problema, como eu falei, e outra, porque simplesmente agora existe a tal sigla, né? ISD, por exemplo, que as pessoas estão falando, porque ou você muda ou você muda. Não tem mais aquela história de falar assim: olha, não, vamos pensar nisso no ano que vem, vamos melhorar aqui, que a gente pensa nisso no ano que vem. Não. Ou você muda ou você muda. Então, isso virou um indicador que está sendo olhado internamente, externamente. Hoje, as empresas mais estruturadas, que dependem de investimento internacional, ela não recebe se não tiver os indicadores positivos ligados a essa área. Só que essas empresas que são. Aí você pode perguntar assim: a empresa, mas eu não recebo investimento internacional ainda. Não, gente, essa empresa que recebe, que vai precisar, ela também contrata. E a questão do desenvolvimento voltado para as questões de CID, por exemplo, elas vão para a cadeia de fornecedor. E você pode ser o fornecedor, você pode estar na era do fornecedor. E aí você também não vai ser qualificado, você também não vai ser contratado. Então, virou o que talvez a gente fosse demorar muitos anos para ter uma conscientização que eu vi. Eu sou uma otimista dessa área, eu sou muito otimista. Então, assim, eu vejo, cada vez que eu vejo, as pessoas estão melhorando, as coisas não estão piorando, as coisas estão melhorando, estão se falando mais sobre isso, o processo de conscientização está melhor. Temos problema? Temos, gente, não tem como. São muitos anos, às vezes, parados, para a gente achar que em pouquíssimo tempo vai resolver tudo. Não vai. Então, assim, claro, mas a gente está avançando. E com essa questão de obrigatoriedade que vem internacional, ela vai acelerar o processo, entendeu? Ela vai acelerar. Então, eu sou realmente uma entusiasta nesse assunto e falar sobre isso e mostrar que as organizações não fazem isso mais, como eu falei, como algo distante, fazem isso como algo bem próximo, é o que hoje eu vejo na prática, digamos assim, né? Não é nem mais uma prática do futuro, é uma prática do presente, né? Como Do você hoje, e para bem. corrigir o passado. Exato. E é bem como você colocou, né? A própria formatação, digamos assim, do que já era uma necessidade, já existia, mas com uma sigla, o ESG, né? Trouxe essa, vamos chamar de senso de urgência, e foi muito bom você ter pontuado também o quesito de aquela organização ela vai estar na cadeia de fornecedores também, e outras organizações que já seguem os seus preceitos de ESG, elas vão querer fornecedores também que seguem esses preceitos, justamente para não impactar as métricas dessa É isso. organização contratante. Então, Então, de eu falo fato, que uma é o cadeia. efeito cascata do bem, né? É o efeito Exatamente. cascata do bem.
e até para pegar essas certificações, por exemplo, selo B, outras certificações que existem que são extremamente respeitadas no contexto nacional e internacional, também esse olhar vai ser muito necessário. E um fazer também não só pelo fazer, um fazer como você mesmo colocou, é porque está no entorno, é porque você, essa organização, ela faz parte do todo também, né? Então não é só fazer algo ali distante, como você mesmo colocou, é o fazer para o participar, porque você faz parte daquilo, e quando a sua organização ajuda a melhorar o entorno, todo mundo ganha. É uma relação de ganha-ganha. Ainda dentro da sua experiência com essa parte de gestão estratégica, de ESG, que a gente acabou de citar, quais você acredita que são os benefícios, apesar de já ter dado spoiler, né? Quais você acredita que são os benefícios diretos ou indiretos para as organizações envolvidas, ou seja, tanto as organizações de impacto existirem, quanto as organizações que investem em projetos e negócios de impacto. Quais os benefícios diretos ou indiretos que você vê nessas parcerias, nesses investimentos? Qual o seu olhar sobre isso? Então, eu acho que nesse segmento, acho que tem o benefício direto de três atores aí, que acho que são os prioritários para a gente poder falar, né? O benefício direto voltado para as organizações, primeiro é a questão mesmo dela estar bem avaliada e qualificada, né? Que quando a gente vai fazer essas métricas, por exemplo, decidir se ela apresenta todos esses indicadores, ela está melhor avaliada e qualificada para poder receber investimentos, etc. Outro benefício direto que ela tem de fato, no que hoje a gente fala na retenção dos talentos, né? A retenção dos colaboradores, dos talentos, hoje, ela está voltada para as organizações que se envolvem em causas. Se ela é uma organização que não está preocupada com isso, não está envolvida nisso, os talentos que tem dentro das organizações que hoje priorizam estar trabalhando dentro de uma organização que tenha um causa, que tenha um propósito, eles vão embora. Eles não vão ficar. Eles vão ficar numa relação temporária até ele descobrir uma outra organização que fale o seu propósito e vai embora. Então, o benefício tem total direto e também tem do benefício dela estar fazendo participação real dos problemas onde ela está inserida. Normalmente, as empresas investem nos lugares onde ela está inserida. Então, o benefício direto, ela está ajudando ao entorno, da onde ela mesmo está. Então, todas as ações que ela faz, ela também se beneficia diretamente, como a gente acaba falando. E se beneficia também de marca institucional, porque ela mostra, ela além de fazer, ela tem como colaborar e dar transparência àquele processo. Então, as pessoas e a comunidade fica sabendo também que ela está fazendo aquelas ações. Isso é importante. Eu falo, gente, não é errado você greenwash que as pessoas falam. Né? Errado é quando você finge que está fazendo e divulga uma coisa que não faz parte da sua estrutura, da sua política interna. Mas se você tem toda uma construção da política interna que bate com a sua ação, que bate com a sua comunicação, é o certo. Então, também você se beneficia de toda a parte de comunicação, de marketing, de tudo isso que tem dentro da organização. E aí a gente vem falando do poder público. Como o poder público se beneficia diretamente de uma relação como essa? É simplesmente entender que não tem braço para tudo. Não tem braço para tudo. E mesmo que tenha braço para tudo, concorda que quem está na ponta, quem realmente está vivenciando os problemas, é que realmente é capaz de dar alguma solução? Como é que eu, que estou aqui, posso entender o que uma pessoa que mora nos riachos, próximos aos riachos, que andam, que tem que pegar canoa para poder estudar, por exemplo, como é que eu vou dizer qual é a política pública para ele? Sabe? Eu não vivo os problemas. Talvez eu vou achar que montar uma ponte vai resolver, quando que na verdade não. Entendeu? Então, assim, eles estão capazes, por exemplo, de trazer uma solução. Então, você terceirizar e fomentar essa iniciativa é você ouvir a sociedade civil, os produtores, né, desenvolvimento de políticas públicas na ponta, o que é que está realmente sendo necessário para eles naquele momento. E você vem para fazer o quê? Para apoiar, subsidiar, vigiar e pedir
prestação de contas, porque você vai também ter que mostrar isso para nós, né? Para a população, que aquele investimento foi bem feito. E então, assim, não tem resultado melhor, mas direto, que eu falo, melhor do que esse não tem. A gente vê que a política pública ela é efetiva para que. Olha, a gente a gente vive num país onde a diversidade cultural e regional são enormes. Os problemas eles não podem ser pensados de maneira macro que venha descendo para todos. Olha a diferença cultural e regional. Os problemas são muito diversos. Não acha que você lá sentou numa cadeira e vai conseguir decidir criar uma política pública que vai impactar todos, que vai ter o mesmo resultado? Não vai. Então, é importante entender esse processo, né, de múltiplas culturas, regiões e problemas que a gente tem em cada lugar no nosso país. Né? E quando a gente fala do benefício da sociedade civil, é ela ter voz. Né? É o que eu falo, a gente tem voz, porque muitas vezes, quando a gente fala assim, vamos supor, da próprio formato de lei de incentivo, a gente às vezes vê o imposto e fala assim: para onde vai nosso imposto? Eu não estou vendo isso, não estou vendo aquilo, não estou vendo. Para onde vai? Então, quando ela recebe o recurso que é oriundo de uma lei de incentivo de imposto, ela vê para onde está indo. Ela vê, ela participa. Você vai a um cinema, você vê lá a produção de um vídeo, você vai numa organização sem fim lucrativo, por exemplo, que tem toda uma estrutura lá local para atendimento à criança no extra classe, você vê aquilo ali. Então, assim, tem vários. Você vai num evento de produção de esporte, por exemplo, que precisa de crianças cada vez mais fazendo aquela tipo de atividade, você vê aquelas crianças que nunca teriam uma oportunidade na vida, tendo ali o seu tatame pago, tudo pago, a escolinha, os pais envolvidos para que aquilo pudesse acontecer. Então, a sociedade civil é ela poder ter voz. Ela falou: oh, aqui, ó, eu sei, eu vivo o problema. Então, eu posso propor o projeto a partir do momento que eu vivo aquele problema e você me subsidia, eu te presto contas. Para mim, eu falo que o benefício indireto é quando a gente não pensa de forma isolada, como eu acabei de falar aqui. O que é um benefício indireto? É quando você não pensa de forma isolada, porque você não acha que você fazendo uma ação dessa, você está beneficiando um todo. Quando a gente discute questões climáticas, questões de educação, eles não são pastas individuais, eles são pastas coletivas. Então, o benefício direto é quando todos estão envolvidos e quando todos entendem que eles podem contribuir para que essas ações realmente tenham impacto na vida de todo mundo. Então, é um efeito coletivo positivo, e o efeito indireto é porque para parar de pensar de forma, como eu falei, individual. A gente não resolve quando a gente não é parte, né? Eu falo, a gente só resolve quando a gente entende que a gente é parte daquilo ali. E quando tem esse contexto de parte de um todo, que eu sou parte daquilo, então para funcionar eu também tenho que existir. É como se fosse um corpo, eu posso existir sem um coração? O coração fala assim: vamos bombear, vamos só bombear ali sangue para o resto do corpo? Não, filho, porque também se você não resolver não existir, o outro também não vai existir. Então, assim, é um organismo vivo, né? Que eu falo, nós somos um organismo vivo, e para tudo isso dar certo, todos têm colaboração e contribuição. Exatamente, muito, muito 360 a sua resposta, muito interessante, né? Para quem, por exemplo, vai assistir esse assunto pela primeira vez, ou até mesmo para quem já é experiente nesse assunto, é interessante o quanto a sua resposta é muito 360 e que traz essa noção de um sistema vivo, né? Que é algo que um impacta o outro e um depende do outro também. E aí, aproveitando que a gente está caminhando aqui para o final do nosso painel, queria te dar o espaço também, caso você queira falar um pouco mais, por exemplo, da Plug que você citou, da Brada, como é que é esse trabalho para você, o que você vê, por exemplo, na área da educação, né? Na Plug, já se teve a experiência de ter vários alunos, adolescentes e crianças neurodivergentes, né? TDAHs, autistas, aquilo muda o dia daquelas crianças ou daqueles adolescentes, muda assim a forma de se expressar, de encarar. Já vi várias lives também da Plug, do pessoal ali construindo em Roblox, né, o que seria o próprio mundo. Então, se você quiser
falar um pouquinho mais da Plug, falar um pouquinho mais do trabalho da Brada. A gente tem mais 10 minutinhos antes das suas considerações finais. Não, legal. Então, eu sou CEO da Brada. A Brada ela é hoje uma startup que vem de um grupo de empresas de mais de 15 anos no mercado. Ela veio com uma solução de exatamente fazer o match, né, entre investidores e empreendedores de impacto positivo. A gente sabe qual é a dificuldade, às vezes, de fazer esse encontro, né? Os empreendedores têm dificuldade, muitas vezes, de chegar nas empresas, né? Devido a todo, às vezes, falta de investimento, falta de conhecimento e tudo mais. Então, a gente cria um ambiente, né, que eu falo, é que esses atores possam se cruzar e eles possam conversar, né? Eu acho que faltava muito, que eu falo, trabalhando muitos anos nessa área, era esse encontro, não só por uma questão de, eu invisto aqui, invisto ali, mas é um encontro para eles se comunicarem, porque os dois têm perspectivas, e para dar certo, os dois têm que estar alinhados. Quais são as perspectivas? Né? Como eu falei, ele não é, eu não vou lá investir. Não, como é que eu sou parte disso? Para ele ser parte, os dois têm que se falar. Então, a gente cria uma startup que traz uma solução tecnológica e traz uma solução de diálogo entre o investidor com os empreendedores dessa área, para que eles possam se conectar, trazendo benefícios, por exemplo, como a lei de incentivo, sim, que a gente tem toda uma expertise de trazer para o empreendedor, né? Como é que eles habilitam os projetos dele, como é que eles fazem para ter acesso a esses recursos. Então, a gente tem hoje uma solução toda preparada para esse público, como a gente também traz uma solução que é mostrar para os empresários que querem apoiar como fazer isso, né? Quais são as áreas que ele pode fazer isso. Então, hoje a gente faz um diagnóstico, que a gente fala que é um diagnóstico 360 de oportunidade. Então, a gente pega todas as áreas dele, por exemplo, que ele pode ter benefício, e aí ele descobre um potencial enorme de recursos que ele poderia estar atuando naquelas áreas e nem sabia. Então, a gente mostra para ele todo um potencial e faz o cruzamento para que esse público possa cada vez mais falar, cada vez mais desenvolver essas ações, tirarem os papéis, né? Eu falo os projetos de papéis e realmente os projetos podem acontecer na ponta. E mais ainda, que eu falo, e mostrar os indicadores de acompanhamento desse processo, para a gente medir, para a gente realmente mostrar que aquilo está sendo investido e está tendo resultado. Porque, como a gente falou, está investindo, mas e aí? Realmente está acontecendo? Então, a gente criou toda uma solução hoje que mostra esses impactos. Isso é bom para o empreendedor, isso é bom para a empresa, para o empreendedor, porque ele consegue trazer clareza para o que ele está fazendo. Porque não adianta ele falar assim, não, eu estou mudando a sociedade aqui onde eu estou, a comunidade. Tá mudando como? Quais são os números? Quais são os indicadores de qualidade que está sendo isso? Aquelas crianças realmente voltaram para as escolas? Você está trabalhando em evasão escolar? Não estão? Então, se a gente ajudou através de uma ferramenta fácil, como é que ele pode mostrar os resultados dele também? Que isso é muito importante para ele e para quem investe nele, né? E para as empresas, como às vezes ela não tem braço, a gente dá toda uma solução para que esse canal fique mais fluido e fique mais transparente e que dê mais gestão a esse tipo de processo, né? Porque eu falei, com a gestão e a organização, é que a gente realmente consegue mostrar os resultados que isso está causando e cada vez mais mostrar como essa ferramenta é importante para que cada vez mais a gente possa ter um desenvolvimento na ponta, né? Então, eu sou hoje CEO da Brada, nós estamos aí cada vez mais lançando editais. Ano passado a gente lançou mais 3 milhões em editais, esse ano também a perspectiva é que aumente ainda mais esses números. Então, quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, siga nossas redes sociais, @somosbrada, seguindo lá e me seguindo também. O meu é Vanessa V. Pires, podem me seguir, que a gente está sempre falando sobre esse conteúdo, inclusive mostrando a oportunidade de investimento dessa área. E falando um pouquinho da Plug, eu sou advisor da Plug Plus. A Plug Plus ela me conquistou, né? Participei assim do todo o processo de criação da Plug, exatamente porque eu vi o quanto era uma galera engajada, né, na questão de trazer essas novidades para o mercado, para novidade para esse público jovem. E aí a gente resolveu, né, através de uma orientação que eu estive conversando com eles, trazer esse conteúdo, né, essas oportunidades que são ligadas à área de games, robóticas e toda uma questão de programação para um público que fosse realmente da classe C e D, com uma proposta que fosse
mais em conta, que gerasse mais oportunidade, que inclusive que eles hoje fazem parceria com empresas que muitos dos alunos nem pagam, né? Que as empresas investem para que eles possam ter o curso lá na ponta, e isso se tornou realmente uma rede diferenciada, porque as crianças hoje estão apresentando seus próprios projetos, inclusive criando soluções para dentro das escolas para resolver problemas da escola. A gente tem tantos casos assim que eu fico assim, gente, a gente tem caso, por exemplo, de uma escola que toda vez que chovia, né? Quem mora para lá de Rio de Janeiro recebeu esse alerta, todo mundo sem aula hoje, né? Tá um caos hoje. Mas assim, essa escola específica, por exemplo, toda vez que chovia, normalmente acabava não tendo aula. E por um problema simples, a caixa d'água da escola, ela enchia demais, isso causava um vazamento que simplesmente a escola ficava sem água. A escola sem água não podia funcionar, então era aquele meio caos, assim, na hora de... funcionava, mas funcionava meio expediente, ou funcionava sempre com algum problema por conta disso. Os alunos, no curso, desenvolveram um dispositivo, olha isso, eles desenvolveram um dispositivo que acionava quando passava de um certo nível de água, a direção conseguia ir lá resolver, fechar, não sei muito bem como é que era, e nunca mais teve problema disso. Os próprios alunos criaram. Aí você fala assim, mas é tão bobo. Não, gente, olha quantas aulas talvez foram perdidas durante o ano, por causa de um problema que a escola às vezes não sabia como resolver, não tinha outra. As crianças foram lá e resolveram. E são tantos outros assuntos assim. Eles têm hoje um projeto que é só para alunos divergentes, como você falou. Cara, é uma turma inteira de neurodivergente, fazendo coisas assim incríveis, incríveis. Então, um mundo de oportunidade que está aí, e falar sobre isso acho que fomenta nas pessoas cases que elas podem desenvolver, né? Acho que isso que é mais importante. Exatamente, e muito bacana você trazer esses dois exemplos, tanto da Brada quanto da Plug, para a gente ver, né, resgatando o que você falou, o quanto isso atua em rede. É um sistema vivo que um impacta o outro, você vê o quesito da Plug existir e das aulas terem sido aplicadas e das pessoas aprenderem robótica, propiciou com que um problema numa caixa d'água seja resolvido, provavelmente com uma solução ali de Arduino. Quem gosta de eletrônica que está assistindo, isso conecta muito com o que foi falado no outro painel da Artemisia, no outro dia da semana Aurora. A Artemisia, ela como criança, né, uma pessoa autista, ela como criança tinha hiperfoco, tem até hoje, nessa parte de eletrônica, de dados, de automação. Então você vê o quanto você impacta a vida de uma pessoa que impacta a vida de outras pessoas, e a Brada no mesmo sentido, né? Fazendo essa ponte entre as organizações que têm um baita potencial de investimento, por exemplo, de aplicação disso e de ver ainda mais frutos das suas aplicações, e, por outro lado, empresas e projetos que precisam justamente disso para escalar, para poder impactar ainda mais. Então, assim, é de uma felicidade enorme. Fico muito feliz de você estar aqui, podendo inspirar tanta gente que não só vai assistir agora ao vivo, mas vai assistir a versão gravada. E agora que a gente está realmente caminhando para o fim desse painel tão legal e tão contagiante, eu queria te dar os nossos últimos 5 minutinhos para você deixar as suas considerações finais. Pode ser uma mensagem inspiradora ou até uma provocação para quem ou está assistindo ou vai assistir. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre esse assunto. As pessoas que estão ao meu redor, meu filho, meu marido, etc., fica brincando, fala, Vanessa, pô, no churrasco não, né? Porque quando você ama, né, o que você faz, e você vê o universo de oportunidade que está aí, né, voltado para essa área, a gente quer falar sobre isso, né? A gente é uma empolgada, então a gente fica falando isso para todo mundo, para que as pessoas conheçam, para as pessoas entenderem essas oportunidades. Então, eu falo assim, eu sou muito grata por estar aqui, por estar podendo falar sobre esse tema, e cada vez mais a gente poder contribuir com o que a gente tem, né? São muitos anos de experiência nessa área, cada vez mais estou aprendendo,
virei aluna do doutorado agora para poder pesquisar mais ainda sobre esse assunto, né? Devido a essa paixão toda que eu tenho. E aí a minha provocação, ela é uma provocação que eu falo que é para todos, né? Como eu falei, é para o nosso coletivo, assim. A minha provocação é assim: se pergunte de que forma você realmente possa fazer parte. Não só possa fazer que eu falo, algo separado, que eu falo, né? Vou fazer como uma coisa distante, mas se pergunta como você pode fazer parte de um todo, né? Se você está à frente de uma organização, por exemplo, de repente na área de responsabilidade social, tente buscar não só colaborar, de repente, para o que é uma política interna da organização, mas até fazê-la entender o que faz parte dessa política interna, né? Na hora de construir, né? Os indicadores, o que vai falar. Eu vejo muitas vezes a gente criando isso como algo interno, né? A pessoa vai construir toda a sua linha de patrocínio, vai construir toda a sua lista de investimento em responsabilidade social, e muitas vezes ela não chama coletivo para ouvir o que seria interessante, o que fala aquela comunidade, né? Principalmente às vezes quando é uma organização que ela tem um pilar e uma matriz que pega o Brasil todo. E a pessoa, às vezes, é de responsabilidade social, que fica numa cadeira que responde pelo Brasil todo, e ela, às vezes, não usa as próprias pessoas da empresa, os colaboradores que adoram participar desse processo, adoram. Eles gostam mesmo, assim, gente. Não fique achando que eles vão achar que tem mais um trabalho. Eles adoram se envolver. Eles adoram, que eu falei, as pessoas não estão mais naquele negócio. Elas querem se envolver, elas não sabem como. Então, o como está aí. Então, assim, eu trago isso como uma ferramenta. Então, pega os colaboradores, pede para eles visitar a comunidade, pede para eles visitar as organizações que estão ali, tentem ouvir o que é de cultura naquele lugar, o que fala a voz daquele lugar, o que são os esportes, por exemplo, que são fomentados naquele lugar, o que engaja as escolas, né? Fala assim, as escolas, e aí, como é que vocês estão? Fazer uma reunião que envolva também o poder público para ouvir, que eles também têm a falar, eles também têm a contribuir. Então, eu digo assim, para as organizações, eu acho esse envolvimento, antes de travar em pedra, né, o que vão ser as suas matrizes de investimento, né, que vão ser suas políticas de investimento, e no final do ano falar assim, olha, fizemos tantas pessoas, capacitamos tantas, e no fim o número não se transformar em realidade. Antes disso tudo, o caminho é esse, o caminho é o coletivo, não tem para onde correr. Você vai decidir, tudo bem, está lá, mas tem que chamar o coletivo para você poder, se você quiser sair dos números, né? É isso, se quiser sair dos números, se realmente quiser fazer parte real e não só investir, é você ouvir. E quem também está entrando nessa área, entender a importância de se profissionalizar. Se profissionalizar, porque não adianta, gente. Não adianta você ver, mas meu projetinho é tão legal. Não. Existem diversos canais hoje que faz a profissionalização. A gente, na Brada, faz diversas capacitações gratuitas. Entendeu? A Sebrae faz, existem várias organizações hoje que fazem o trabalho gratuito para se profissionalizar. Então, assim, a profissionalização ela também é importante, porque eu vejo que muitas vezes as empresas não investem, porque fala assim, pô, mas nessa região não tem nenhum projeto profissional, não tem nenhuma instituição, às vezes, que a gente entenda que vai levar, porque também é um risco investir numa organização que, de repente, ela não vai conseguir gerar aquele projeto. Então, assim, para que tudo possa fluir, a gente não pode olhar só do lado do investidor. Mas o meu projeto não é investir. Tá. Não, vamos se profissionalizar. Vamos entender como é que a gente habilita um projeto, como é que a gente gere depois esse projeto, como é que a gente presta conta para a sociedade do que a gente está sendo feito. Então, assim, eu falo que
a minha mensagem final é uma provocação, que essa ferramenta, esse conjunto de diálogo voltado para negócio de impacto positivo, ele é muito importante e, devido à sua importância, a gente cada vez mais tem que se profissionalizar e trazer mais conhecimento para esse mundo que está crescendo, que está tendo oportunidades. Então, a gente precisa ter mais conhecimento e ter mais troca para falar. Então, essa é a minha mensagem final. Sou muito grata por estar aqui mais uma vez e contem comigo para qualquer evento que vocês tenham para participar de novo. Muito bom. E um ponto excelente, que é um lembrete, né? Esse quesito da profissionalização, falando dos negócios de impacto positivo, da profissionalização para receber, seja investimento privado, né? Via, por exemplo, editais, ISS, sejam outros tipos de fomento, editais, né? Que a gente vê de fomento. Rio de Janeiro, por exemplo, tem editais muito interessantes, FAPERJ e vários outros setores que acabam estando vinculadas com a parte pública, e essa profissionalização é muito importante e, às vezes, pode ser, até pelo dia a dia do próprio projeto, negligenciada, né? Então, lembrar você que está assistindo, que a pessoa empreendedora é neurodivergente, né? Repetindo o dado que a gente trouxe em outro painel, pessoas neurodivergentes, pelo menos de acordo com uma pesquisa estadunidense, têm 3 vezes chances a mais de se tornar uma pessoa empreendedora por conta das próprias características, né? Desse gosto de conectar diferentes pontos e assim sucessivamente. Então, se profissionalizar, saber quem procurar para achar um caminho é algo muito positivo. Aqui na Stardust, como a gente trabalha com empregabilidade neurodivergente, com educação profissional livre, isso ajudou muito a gente. Organizações, por exemplo, como programas como o BNDES Garagem. Vou saber mais sobre os cursos da Brada também, muito bom, adoro um curso. Então, recomendo você também que assiste ou ao vivo ou a gravação, que você procure, por exemplo, a Brada para saber mais sobre essa profissionalização, para de fato se adequar para receber os recursos e para impulsionar seu projeto, seu negócio aí para as estrelas, né? Fazendo uma analogia com a Stardust. Vanessa, obrigada por toda a sua dedicação, pelo seu tempo, por toda a empolgação. Dá para ver a paixão que você tem pelo assunto, assim, só sabe, de estar aqui, essa energia boa. Então, obrigada. Sei que aí no Rio as coisas, né? Apesar aqui também, em São Paulo está chovendo, está uma coisa garoinha, mas eu sei que no Rio também já emitiram os alertas. Aqui não chegaram a emitir alerta, mas tá aquele. Terra da Garoa, né? Eu acho que não emitiram alerta, porque o pessoal já. Cara, mas cuidado aí, se cuida você, sua equipe. Obrigada Obrigada. mais uma vez por reservar o teu tempo de estar aqui. Obrigada a você. Abraço. Até a próxima. Abraço, viu? Até.